Fala, minha nação tricolor, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia. Hoje, segunda-feira, dia 2 de junho, e no vídeo de hoje eu quero trazer muitas informações do Bahia aqui para vocês. Quero trazer informações sobre o mercado, quero trazer dois jogadores aqui que foram mencionados no Bahia, né? E atualizar para vocês a situação desses dois atletas. Quero comentar com vocês também uma entrevista que o Lúcio deu quando ele chegou lá no hotel, onde estava a delegação da seleção uruguaia. Ele falou sobre o posicionamento dele aqui no Bahia, falou também sobre o contato dele, né, com o Bielsa, treinador da seleção uruguaia. Então, quero trazer com vocês também sobre o sorteio. O Bahia já conhece seu adversário na Sul-Americana, se passar para as oitavas de final, e também já conhece seu adversário nas oitavas da Copa do Brasil. É o Retrô, né, de Pernambuco, e nas oitavas de final da Sul-Americana, se a gente passar, vamos enfrentar a equipe do Fluminense do Rio de Janeiro, que o Tricolor de Aço já conhece muito bem. Já conto muito com o teu like no início do vídeo, para você poder ajudar o canal e também o nome do esporte do Bahia. E eu conto aqui também com a tua inscrição, para que você possa ajudar o nosso canal a chegar a 20 mil inscritos. E não se esquece, meu povo, não se esquece de comentar aqui abaixo o que você achou desse sorteio da Sul-Americana, da Copa do Brasil, o que é que você achou da entrevista do Lúcio e, claro, sobre o mercado também, que a gente vai comentar aqui no vídeo de hoje. Meu nome é José Victor, para quem não me conhece, sou produtor de conteúdo do Meu Bahia e também estudante de jornalismo. E vamos começar logo esse vídeo para a gente não perder tempo, falando justamente sobre os sorteios. O primeiro deles, né, meio-dia, foi o sorteio da Sul-Americana. O Bahia conheceu o seu adversário, caso avance às oitavas de final da Copa Sul-Americana, vai enfrentar a equipe do Fluminense. É engraçado que o Bahia não tem sorte assim em sorteios sul-americanos, né? Na Libertadores pegou o grupo mais difícil que poderia. Agora, na Sul-Americana, enfrenta o adversário mais difícil que a gente poderia ter pela frente nas oitavas de final. Mas não tem problema não, né? Quem quer ser campeão não escolhe adversário. Bahia vai enfrentar o América de Cali já na fase de playoffs, né? Antes das oitavas de final, que também é o adversário mais difícil que o Bahia poderia enfrentar. O time da Colômbia, que era o atual líder, né? Colombiano, como eu expliquei para vocês no último vídeo. Um time que é muito forte lá na Colômbia, muito tradicional, e agora enfrenta o Fluminense, que está vivendo um bom momento sob o comando do técnico Renato Gaúcho. Inclusive, o Fluminense ontem, no domingo, venceu a equipe do Internacional por 2-0 lá no Beira-Rio, jogando pelo Campeonato Brasileiro e jogando muito bem. Então, para mim, é um confronto mais difícil que o Bahia vai ter pela frente nessas oitavas de final agora de Sul-Americana, caso consiga avançar do América de Cali. O Fluminense, que vem jogando bem, que vem conseguindo bons resultados. Na Sul-Americana passou direto para as oitavas de final, foi o único brasileiro que conseguiu fazer isso e venceu jogando bem os jogos em casa, goleando alguns jogos, fora de casa também conseguiu bons resultados. O Bahia vai ter dificuldade. Agora, na Copa do Brasil, o Tricolor de Aço vai enfrentar a equipe do Retrô de Pernambuco. O Retrô que surpreendeu na terceira fase ao eliminar a equipe do Fortaleza. Passou nos pênaltis no segundo jogo, lá na casa do Fortaleza, lá no Castelão. E assim, não é soberba, não é nem nada, mas o Bahia vai ter uma vida mais tranquila na Copa do Brasil nas oitavas de final do que outras equipes. A gente tem Corinthians e Palmeiras, a gente tem Flamengo e Atlético Mineiro, por exemplo, aí nos confrontos. O Bahia poderia pegar um adversário muito mais complicado nesse momento, mas conseguiu pegar um adversário em tese mais tranquilo de se enfrentar, que é a equipe do Retrô. E eu falo tranquilo não somente pelas questões técnicas, eu falo também pela questão de logística. O Bahia vai enfrentar um time ali de Pernambuco, aqui do lado praticamente, né, comparado a outras distâncias. Isso facilita muito num calendário que é tão apertado assim do nosso futebol brasileiro. Você consegue ter uma logística tranquila ali, Salvador, Recife, consegue enfrentar o time do Retrô. O primeiro jogo vai ser na Fonte Nova, depois o segundo jogo vai ser lá na Arena Pernambuco. Eu conheço muito bem esse time do Retrô, porque eu estou acompanhando a Série C, por conta do Itabaiana, já expliquei para vocês. O Retrô é o 18º colocado da Série C, tá inclusive ali na zona de rebaixamento para voltar para a Série D. É um time que veio da Série D, conseguiu assim chegar na final, eliminando o próprio Itabaiana nas semifinais no ano passado. E aí eu tinha uma expectativa, por conta do investimento, também por conta da estrutura que tem o Retrô, de que pudesse fazer uma Série C mais tranquila. Mas em 8 jogos a equipe conseguiu apenas 2 vitórias, está na 18ª colocação. Tem alguns jogadores conhecidos pela torcida do Bahia, o volante Jonas, que passou por aqui em 2021, né, aquele volante que jogou no Flamengo, ele está lá no time do Retrô. Tem também o Luiz Henrique, lateral esquerdo, que passou pelo Bahia em 2022, né, quando o time estava na segunda divisão. O Luiz Henrique, que é ex-Londrina também, e tem o atacante Michael Douglas. Eu não sei se vocês conhecem, eu lembro dele, né? Ele jogou no ABC, depois veio para o Bahia. Ele jogou no Bahia em 2021. Ele disputou a Série A com o clube, fez alguns jogos também na Série B, se eu não estou enganado, em 2022, mas não ficou por muito tempo aqui, não teve também uma boa passagem. O Bahia vai ter, teoricamente, um adversário mais acessível, mais tranquilo, sem soberba, obviamente, mas é fazer um bom resultado jogando em casa, na Arena Fonte Nova, e depois, no jogo da volta, conseguir carimbar essa classificação. Se entrar de salto alto, se entrar achando que o adversário não vai ser tão difícil,
aquela coisa toda vai se complicar. Assim como o Fortaleza conseguiu se complicar nessa terceira fase. O Bahia precisa entrar com a mesma seriedade que teve, por exemplo, contra o Paysandu. É entrar no jogo em casa, já atropelar, fazer 2, 3 a 0, se conseguir, obviamente. Se não conseguir, se não tiver num bom dia tecnicamente falando, se as coisas não derem certo, fazer 1 a 0 ali e tal, um 2 a 0 para no jogo da volta também conseguir essa classificação. O gramado vai ser bom lá na Arena Pernambuco, não é um estádio que vai ter, assim, não é acanhado, tal, o Retrô não tem uma torcida tão forte, então não vai levar tanta gente para o estádio. O Bahia vai conseguir suportar muito bem esse jogo da volta, praticamente, assim, com todo o respeito do mundo ao clube do Retrô, mas praticamente um campo neutro para o time conseguir essa classificação. Falar agora sobre com vocês a entrevista do Luciano Rodrigues, assim que ele chegou no hotel lá na delegação uruguaia, ele conversou com repórteres, né, uruguaios, e ele falou sobre a fase que ele vem vivendo aqui no Bahia. E uma das coisas que me chamou muita atenção, dentre todas que ele já falou, e acho que vocês já devem ter visto alguns trechos, é a parte que ele fala que gostaria de voltar a jogar na posição original dele. Qual é a posição original dele? É ponta. Inclusive, quando ele foi contratado pelo Cadu Santoro, ele falou que o Lúcio poderia jogar nas 3 posições ali do ataque, ele poderia fazer muitas funções e tal. E ele falou que, olha, eu gostaria muito de voltar para a ponta porque é onde eu tive a minha melhor fase no Liverpool do Uruguai. Eu acreditava que o Rogério poderia sim, quando ele chegou no Bahia, até em outras oportunidades, jogar ele pelo lado do campo, jogar, né, por ele no lado do campo e tal, para que ele possa jogar como ponta e conseguir usar as características que ele tem, que ele é um atacante de velocidade, de ataque bem ao espaço, de força física, de finalização, algo bastante assim parecido com o que o Bahia tinha, por exemplo, com o Tassiano, com o Everaldo no ano passado. Só que o Rogério entende que o Lúcio ele é centroavante, que ele é um camisa 9, e por conta disso vem utilizando ele em toda a temporada, desde que ele chegou aqui no Bahia, como um centroavante, o que aparece que vem gerando um certo incômodo no Lúcio por conta da falta de gols. Eu acho que não é uma explicação lógica pela falta de gols, tem também uma parte técnica, o Lúcio não está tão bem assim, e é natural que ele queira, nesse momento de dificuldade, voltar para algo que ele sabe que ele faz muito bem, que faz muito bem, ele quer jogar pelo lado do campo. Se é a posição preferida, né, que ele gosta de jogar e tal, é o que ele prefere fazer, e isso dá mais confiança para ele, é mais, vamos dizer, confortável para ele, para tentar superar essa fase ruim. Vamos ver como o Rogério vai administrar isso nos próximos dias, principalmente nos próximos jogos, mas acredito que pouca coisa vai mudar. Se o Bahia quiser entender que ele é um ponta e quiser utilizar ele somente como ponta, assim como o Rogério também, aí tem que ir atrás de outro camisa nova para justamente suprir essa vaga do Lúcio e aí colocar o William José para ser titular. Caso isso não aconteça, aí provavelmente o Lúcio deve seguir como titular, como camisa 9, titular não, mas deve seguir como camisa 9, né, jogando, sendo reserva e tal, assim como ele vem fazendo nos últimos jogos, alternando entre o Lúcio e o William José para serem os titulares da posição. Falar agora com vocês sobre o mercado da bola, meu povo, já aquecendo com vocês, já começou junho, já tem muita coisa acontecendo e aí tem informação para vocês sobre o Ilharão e também sobre o Diego Pituca. Sobre o Diego Pituca do Santos, a informação da Gabriele Gomes de que o jogador do Santos teria sido oferecido ao Bahia, jogador de 32 anos, teria sido oferecido, ele estava lesionado, né, oferecido a Bahia, Atlético Mineiro, se eu não me engano, e a equipe também do Ceará, só que, pelo que parece, eu vi uma informação do site Bola VIP de que o Diego Pituca teria recusado a proposta do Bahia e também do Ceará, do Botafogo também, para fechar com o Atlético Mineiro. O que parece que não é verdade, tá, meu povo? O que parece não é verdade. Eu apurei essa informação. O Diego Pituca não recusou o Bahia porque o Bahia em nenhum momento demonstrou interesse ou formalizou uma proposta para ele. O que aconteceu foi simplesmente que ele foi oferecido, o Bahia disse não, muito obrigado, não tenho interesse. E o Diego Pituca deve permanecer no Santos porque ontem ele participou da partida entre Santos e Botafogo, completando assim 7 jogos e aí não podendo mais atuar em campo por nenhuma outra equipe do Campeonato Brasileiro. E aí o destino deve ser o futebol japonês, caso chegue uma proposta, pelo menos é essa informação que eu consegui apurar. Sobre o Ilharão, tem o interesse do Santos envolvido também. O Ilharão que foi envolvido aí, o nome do Bahia, por alguns sites gringos, né, principalmente ali no futebol grego e tal, na Turquia, alguns perfis levantaram essa possibilidade dele voltar ao futebol brasileiro e voltar ao tricolor de aço, o que parece que não vai acontecer também, de acordo com as minhas apurações. O Bahia não demonstrou interesse no jogador e ele deve voltar para o futebol brasileiro, mas deve voltar para o Santos. O Ilharão que deve ganhar na caixa ali dos 600 a 700 mil reais, de acordo com algumas informações, tem um salário acessível, né, para a realidade financeira do Bahia e poderia ser sim uma opção interessante, na minha opinião, porque para compor elenco. É melhor, eu citei esse exemplo e com todo o respeito do mundo ao Rezende, que tem uma história linda aqui no Bahia. É melhor você ter o Ilharão como reserva para volante e tal, ali, primeiro volante, para jogar tem outra posição no meio de campo, do que ter o Rezende, né? Com todo o respeito ao Rezende, que
tá batendo uma limitação técnica. E o Ilharão é um jogador experiente, um jogador que já conquistou títulos importantes, conhece bem o trabalho do Rogério, poderia ser uma opção, na minha opinião, mais interessante do que a do Rezende, para compor o elenco, para jogar como volante ou até mesmo como zagueiro. Mas, ao que parece, o destino dele deve ser outro aqui no futebol brasileiro e não Bahia, porque o nosso tricolor de aço não demonstrou interesse. Tá bom, meu povo? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Se você gostou, não se esquece de deixar o seu gostei, que é muito importante. Também não se esquece de se inscrever no nosso canal. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.